Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou convidando vocês a cruzarem comigo a nova fronteira da racionalidade do número π. O que apresento aqui é a união definitiva da trigonometria clássica com a precisão absoluta do software GeoGebra. Prestem atenção na estrutura da nossa jornada na tela. Na coluna da esquerda lanço um desafio direto e frontal à visão matemática secular sobre a natureza da constante π. No centro mostramos a nossa grande revolução metodológica, a transição irreversível de provas analíticas clássicas, presas ao papel, para o mundo da geometria computacional exata. E à direita a cereja do bolo, a introdução do paradigma da convergência racional que agora é suportada por modelos dinâmicos em tempo real. Preparem-se para questionar tudo o que aprenderam. Esta não é apenas uma teoria, é a quebra de um paradigma centenário. Vamos juntos. Para entender a nossa revolução, precisamos primeiro olhar para o que chamamos de o pilar inabalável, a visão secular e clássica da matemática. Vejam este templo na imagem, ele representa como a academia construiu sua base. A fundamentação clássica baseia-se, há muito tempo, em provas analíticas históricas, estabelecidas por grandes matemáticos do passado, como Johann Lambert e Ivan Neven. Com base neles, a matemática convencional definiu e ainda define o número π de forma dogmática, como um número estritamente irracional e transcendente. Como diz o texto gravado na base do nosso monumento, trata-se de uma verdade aceita durante séculos na academia, construindo a base de todo o entendimento moderno. Mas será que essa base é realmente imutável? Hoje, vamos questionar essa aura de transcendência. A ciência de verdade avança quando temos a coragem de testar pilares antigos com as novas ferramentas exatas que possuímos. Chegamos então ao ponto de ruptura. Este é o desafio de Sampaio Júnior à transcendência. Observem a imagem dividida pelo raio de energia. Do lado esquerdo, vemos a velha crença, agora severamente refutada. A nossa premissa é clara e direta. A relação clássica entre a circunferência e o seu diâmetro não resulta, repito, não resulta em uma constante irracional única e caótica. Por isso aquele imenso x' vermelho sobre o c sobre d é irracional. Do lado direito, sob a luz dourada da nova geometria, eu, o pesquisador Clóvis Rocha Sampaio Júnior, contesto diretamente essa visão secular sobre a irracionalidade da constante π. Estamos formalizando a oposição à teoria matemática tradicional. E como faremos isso? Não com achismos filosóficos, mas através de um novo modelo de observação e cálculo. Uma abordagem que rasga o véu do mistério e traz a luz da racionalidade para a geometria. Se derrubamos o velho método, o que erguemos no lugar? Apresento a vocês um novo paradigma, a metodologia central do nosso trabalho investigativo. Visualizem este fluxo de energia contínuo, com cores vibrantes que se conectam. No polo esquerdo, declaramos o nosso afastamento oficial da dependência exclusiva de fórmulas teóricas clássicas e daquelas integrais tradicionais que apenas aproximam. O coração palpitante desta nova tese está no centro, a apresentação da metodologia do círculo trigonométrico isométrico polar e cartesiano. Esta é a nossa bússola de precisão. E para onde ela nos leva? Para o polo direito, uma abordagem revolucionária que unifica as representações geométricas. O objetivo supremo desta unificação é um só: demonstrar de forma precisa a racionalidade de constantes fundamentais. É a geometria viva, interagindo dinamicamente e provando por si mesma as verdades que a matemática analítica no papel deixou escapar por tantos séculos. Esta teoria ilustra perfeitamente o enorme abismo entre o passado e o futuro do nosso ensino. De um lado, o pergaminho envelhecido da teoria estabelecida. O que nós vemos ali? Um emaranhado de fórmulas clássicas, integrais complexas, todas estritamente dependentes de abstrações matemáticas no papel. Era o limite da tecnologia daquela época. Mas olhem agora para o lado direito da tela, nas linhas de grade tecnológicas, o novo método. O que trago é uma abordagem puramente computacional, utilizando modelos dinâmicos e totalmente interativos desenhados no poderoso software GeoGebra. A grande sacada, a mensagem vital que quero que leiam na base da nossa tela, é esta. A prova sai do campo puramente teórico, sai das conjecturas estáticas e entra definitivamente na verificação de cálculo em tempo real. Cada linha interage e responde instantaneamente, comprovando a racionalidade geométrica na tela do seu computador. Vamos dar um pequeno passo atrás e olhar para a referência, a trigonometria convencional,
aquela mesma que todos nós aprendemos nas escolas e universidades. Como o bloco vermelho do nosso slide aponta claramente, a trigonometria clássica foi baseada e engessada no número π irracional. Qual é a consequência prática disso? Ela gera resultados que obrigatoriamente incluem raízes quadradas irracionais. Observem com atenção os valores nas caixas coloridas. Temos o seno de 60 graus como raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 como raiz de 2 sobre 2, a tangente de 30 graus como raiz quadrada de 3 sobre 3. Estes são os valores padrão rigorosamente aceitos para senos e cossenos e tangente. E leiam a conclusão na caixa inferior direita. Estes valores ancoram a percepção de que a própria trigonometria é permeada pela irracionalidade. O caos irracional gerou mais caos. Mas hoje provaremos que existe uma saída lógica. Aqui a nossa revolução toma sua forma numérica mais evidente. O título já anuncia: substituição de irracionais por valores periódicos. O nosso novo modelo computacional afirma, e prova visualmente, que é possível gerar, a partir de sua própria matriz geométrica, valores decimais que são estritamente periódicos infinitos calculados com quantas casas decimais. Acompanhem o trajeto da grande seta dourada no centro. Nós saímos da caixa vermelha, que contém os irracionais clássicos repletos de raízes quadradas intermináveis, e migramos para a estabilidade da caixa verde, os valores periódicos e infinitos. Como destaco no canto inferior esquerdo, os resultados calculados para os ângulos não são meras aproximações, mas cálculos diretos e exatos extraídos da geometria pura. Consolidamos assim a substituição empírica das velhas matrizes irracionais para as funções de seno e cosseno. Limpamos a trigonometria das incertezas infinitas, trazendo números lógicos, palpáveis e periodicamente exatos. Chegamos agora ao nosso laboratório onde a verdadeira matemática acontece: a evidência visual, a construção exata no GeoGebra. Quero deixar claro que não estamos usando este programa apenas para fazer traços na tela. Como o cabeçalho indica, é o uso de uma plataforma interativa para tornar os cálculos racionais, sejam eles infinitos ou periódicos, totalmente tangíveis. Prestem muita atenção na caixa verde flutuando bem no centro da imagem. Há um foco absoluto no cálculo computacional direto. Isso garante que cada ponto, cada arco e cada linha do nosso modelo é rigorosamente verificado pelos algoritmos do software. Como reforço na nota na base do slide, a nossa conclusão não é uma hipótese teórica arbitrária, mas sim um resultado direto de cálculo constante. O GeoGebra está neste momento gerando tabelas de dados exatos, revelando estruturalmente e visualmente a harmonia racional do círculo. Este é o clímax da nossa pesquisa matemática, brilhantemente ilustrado por este vórtice luminoso. Apresento a redefinição do número π como uma convergência racional contínua. Vamos ler as definições juntos. Primeiro, o número π definitivamente deixa de ser visto como aquela constante estática única e incalculável. Segundo grande ponto, ele se manifesta agora como uma série impressionante de valores racionais calculados. E terceiro, ele demonstra uma propriedade que é intrinsecamente periódica, resultando num conjunto dinâmico de resultados exatos. Como eu sempre destaco em minhas pesquisas, essa é a grande quebra do paradigma clássico. O número π não é um erro aleatório cravado no universo da geometria. Ele se comporta de maneira ordenada. A racionalidade é garantida a cada novo instante angular estudado, redefinindo por completo o próprio conceito do que é uma constante dentro de toda a história da matemática moderna. Para entender a magnitude da nossa descoberta, precisamos primeiro olhar para o quadro geral. Esta é a referência, a trigonometria convencional. Como destaco no topo da tela, a trigonometria clássica, que foi fundamentada no dogma de um π irracional, gera todos estes valores que são conhecidos por todos nós desde a época da escola. Observem a imensa tabela colorida: graus, radianos, senos e cossenos, tangente e cotangente, cossecante e secante repletos daquelas velhas matrizes irracionais. Mas prestem muita atenção na caixa superior, onde destaco as divisões precisas de circunferências, diâmetros e os polígonos. Tudo isso foi meticulosamente calculado. E quero deixar claro, não estamos falando de achismos. Este trabalho monumental, com toda essa base de dados que desafia a matemática clássica, foi rigorosamente revisado e publicado na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, edição de agosto de 2023.
A ciência verdadeira exige documentação, exige publicação, e nós provamos nossos números na academia. E para consolidar nossa tese com dados irrefutáveis, apresento a vocês o mapeamento gráfico, a progressão angular. Observem atentamente a tabela de precisão à esquerda e a curva luminosa ascendente no gráfico central. A nossa convergência racional é validada na prática ao mapear rigorosamente a progressão de ângulos, varrendo toda a circunferência de 0 a 360 graus. Como destaco no slide, esta varredura corresponde exatamente a uma curva de diferentes valores calculados para a constante. Essa representação interativa no GeoGebra consolida de forma definitiva a série de valores racionais. Nós fizemos o método percorrer toda a amplitude do círculo trigonométrico. O estudo mapeia o comportamento do valor desde o grau zero até a volta completa de 360 graus. O resultado? Em cada etapa dessa progressão, a fração calculada para do número π apresenta uma propriedade estritamente lógica, periódica e fundamentalmente racional, afastando de vez a aleatoriedade irracional. A matemática volta a ser exata. Chegamos agora ao núcleo das consequências do nosso trabalho. Este slide ilustra as implicações, uma verdadeira revolução nos fundamentos da matemática. Observem o diagrama central radiante. A validação deste nosso modelo computacional exige, de imediato, uma reavaliação profunda da natureza dos números irracionais. Isso não é um mero detalhe. É o abalo potencial das bases matemáticas sobre as quais toda a teoria moderna está construída. Ao provarmos a racionalidade do número π, promovemos a abertura de novas perspectivas para a filosofia e para a teoria pura da matemática acadêmica. Como destaco nas minhas notas de pesquisa, se a demonstração de Sampaio Júnior estiver correta e está, todos os livros-texto do mundo precisam ser reescritos. O impacto não é um rodapé num paper obscuro. É uma reconfiguração completa do alicerce sobre o qual a geometria clássica e o cálculo avançado foram edificados. O próprio conceito fundamental de incomensurabilidade está em xeque. Avançamos para o mundo tecnológico, nas implicações para a computação e análise numérica. Vejam a imagem, do lado esquerdo, o caos das aproximações irracionais tradicionais. Substituir essas aproximações teóricas por nossa geometria racional afeta diretamente o cálculo numérico em sua essência. Quando os dados passam pelo nosso modelo central, eles se transformam em processamento estruturado. Isso significa a abertura de portas para a criação de novos métodos de cálculo de alta precisão, visíveis nos servidores à direita. Na prática, computadores lidam muito mal com irracionalidades, sofrendo com a truncagem de casas decimais em ponto flutuante. Mas, ao transformarmos o número π num conjunto dinâmico e racional através da geometria exata, estamos potencialmente destravando novos algoritmos numéricos de altíssima fidelidade. É uma otimização tecnológica sem precedentes, absolutamente vital em áreas avançadas da engenharia que exigem o processamento intensivo de matrizes complexas. E a nossa revolução alcança o futuro. Vejam estas implicações cruciais para a criptografia e a computação quântica. À esquerda representamos a fronteira atômica. Nós sabemos que a computação quântica e a criptografia dependem fortemente da teoria dos números. À direita, o cadeado digital simboliza nossa proteção de dados. Alterações na base dos números irracionais afetam estruturalmente a arquitetura e a construção de algoritmos quânticos. A criptografia moderna usa propriedades ligadas à teoria clássica. O nosso novo paradigma da convergência racional altera completamente esse campo de jogo. A computação quântica, que é baseada em probabilidade e fase, frequentemente usando o número π, sofreria um impacto estrutural significativo com a validação desta nova geometria rigorosamente racional que estou apresentando. Em resumo, o que estou provando aqui hoje tem um impacto profundo e direto nas tecnologias globais de segurança da informação. Diante de provas tão contundentes, nós não nos escondemos atrás de hipóteses. Este é o nosso desafio aberto à comunidade científica. Observem a lupa dourada examinando o alvo com precisão. A nossa ciência é 100% transparente. As tabelas de cálculo geradas pela nossa metodologia no GeoGebra são públicas e perfeitamente reproduzíveis. Por isso, preste atenção no texto central em vermelho, o desafio lançado. O que eu peço é simples. Desafio a academia a apontar qualquer falha precisa nas tabelas matemáticas apresentadas no nosso estudo.
Afirmações extraordinárias exigem escrutínio científico rigoroso, pois essa é a verdadeira base da refutação acadêmica. Não aceito contestações apenas filosóficas, quero que testem os cálculos. O trabalho de Sampaio Júnior está na mesa. Façam seus testes, usem as ferramentas, tentem quebrar os nossos números periódicos. O desafio da racionalidade geométrica está oficialmente lançado ao mundo. E assim chegamos à nossa conclusão, o limiar de um novo entendimento. Diante deste monumental símbolo do número π, enraizado na geometria perfeita, eu reafirmo: a nossa pesquisa consolida uma nova visão de limites geográficos em trigonometria e cálculo racional. O software GeoGebra atuou como elemento decisivo para desmistificar provas puramente abstratas do passado. Os ícones à esquerda atestam a nossa jornada: validação, foco, pesquisa, engenharia e equilíbrio. Deixo aqui um convite definitivo a reexaminar as bases do nosso conhecimento sobre a convergência racional. Contestando a matemática clássica, este trabalho foi idealizado e apresentado por mim, CRSJR. Muito obrigado a todos por acompanharem essa quebra de paradigma. Inscreva-se no canal, compartilhe essa apresentação com seus professores e colegas e deixe seu comentário abaixo. A Matemática Viva e Racional agradece a sua audiência. Até o próximo vídeo. E assim chegamos à nossa conclusão: a beleza da matemática. Observem esta impressionante geometria de fundo, onde as espirais e os fractais se encontram no centro iluminado, refletindo a mais pura ordem do universo. Como faço questão de afirmar no texto da tela, a matemática é uma ferramenta vital, cuja verdadeira beleza reside na sua capacidade absoluta de descrever a realidade que nos cerca. Seja no estudo complexo de círculos ou na nossa inovadora análise trigonométrica no GeoGebra, estas relações exatas são a base inabalável da ciência e da engenharia. Eu, Clóvis, agradeço imensamente a cada um de vocês por acompanhar até aqui esta investigação profunda sobre a trigonometria racional infinita. A quebra de paradigma é real e os dados estão na mesa. Por favor, inscreva-se no canal para mais conteúdos exclusivos sobre matemática avançada, deixe aquele like forte e vamos continuar essa revolução nos comentários.